aqui na nossa mente, não é verdade? Só quem passa por isso percebe como que esse campo de batalha é difícil. Por essa razão, é fundamental estarmos atentos ao que pensamos para conseguir identificar pensamentos prejudiciais e, assim, poder combatê-los. E como o nosso programa está sempre a pensar em si, no seu bem-estar, nós trouxemos a doutora Tatiane Barros para falar um pouco de um problema comum e muito presente nas mulheres, enxaquecas. Isso mesmo, nós vamos entender as verdades e os mitos que cercam esse assunto, que, diga-se de passagem, doutora, tem vindo a crescer. Muitas são as mulheres que são afetadas pela enxaqueca, mas qual a diferença que nós podemos perceber entre a dor de cabeça e a enxaqueca? Porque muitas vezes a pessoa não consegue identificar o que ela, na verdade, está a ter. Muito bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês de novo. E é muito bom falar sobre isso. O que acontece? Na verdade, a primeira coisa que eu queria dizer é que dor de cabeça não é normal. É isso que eu falo todos os dias no meu perfil no Instagram, porque é muito comum, por ser uma doença extremamente prevalente, por ser uma doença muito comum, as pessoas confundem com normal. Então, as pessoas acham que é normal ter dor de cabeça. E a diferença principal entre dor de cabeça e enxaqueca, na verdade, existem vários tipos de dor de cabeça e a enxaqueca é uma delas. A enxaqueca é caracterizada por uma dor muito intensa, que tem uma instalação progressiva. Então, ela começa devagar e vai aumentando gradativamente, geralmente nas primeiras horas da manhã, e é uma dor que caracteristicamente acontece de um só dos lados da cabeça. Então, ela é uma dor unilateral e tem uma instalação progressiva. Então, ela começa devagarinho e vai aumentando até ficar uma dor insuportável. Essa dor pode durar de 12 a 72 horas. Então, é aquela dor que a pessoa toma um remédio e não passa e continua com dor no dia seguinte. Além disso, ela pode vir acompanhada de incômodos pela luz, pelo barulho, vem acompanhada de náuseas e vômitos. Então, o mal-estar é muito intenso. Não é uma dorzinha que dá para vir trabalhar. Provavelmente, se eu tivesse enxaqueca, você fala, nesse dia eu não consigo estar no programa, eu não consigo trabalhar. É uma dor extremamente incapacitante. Então, é porque o corpo dá sinais de que a enxaqueca está para chegar. Normalmente, quem tem enxaqueca já sabe que vai ter. Já percebe. A pessoa já conhece. É muito comum nas mulheres, principalmente no relacionado ao período menstrual. Ela pode acontecer em qualquer período do mês, mas principalmente nos dias que antecedem o período menstrual. E muitas vezes a dor ela começa com alguns sinais que a pessoa não se dá conta de que pode ser a dor chegando. Então, às vezes aumento da vontade de comer doce, bocejos, é uma coisa que pouca gente sabe, começa a bocejar. Pensa que é sono. Tô com sono, tô cansada, e isso já são avisos de que a dor de cabeça vai chegar. Complicado. É muito comum, às vezes as pessoas falam, quem tem enxaqueca há muito tempo, fala assim, eu já sei que a minha cabeça vai doer. Parece que vai doer. E quem está perto acha estranho. Fala, o que é? Parece que está chamando a dor. Mas não é. A pessoa já sente que vai ter. A gente chama isso de pródromo. Então, a vontade de comer doce, alterações de humor, irritabilidade e bocejos, além de dor na nuca e o incômodo, podem ser sinais de que a enxaqueca está para chegar. Uma curiosidade, doutora. Há pessoas que são mais propensas a ter enxaquecas ou é natural no ser humano? Então, na verdade, é uma ótima pergunta, porque muitas vezes as pessoas falam, é uma doença genética e já acham que, como é genética, não tem nada para fazer, então aguenta e é assim mesmo. E, infelizmente, até muitos profissionais da saúde falam assim, tem que aprender a conviver com dor. E isso não é verdade para ninguém. O que acontece é que a enxaqueca ela tem uma predisposição genética. Mas eu falo que genética não é destino. É diferente da cor do olho, que você nasce e não tem como mudar. A pessoa tem a predisposição genética, isso significa que ela tem mais propensão a ter enxaqueca. Então, por exemplo, determinados tipos de alimento podem desencadear uma crise em quem tem a predisposição. É diferente dizer que tal alimento causa a enxaqueca. Ele desencadeia em quem tem a predisposição. Então, ela é genética, mas tem controle sobre isso. Em relação à idade, doutor, existe assim uma faixa etária em que é mais corriqueiro de aparecer esses sintomas ou isso
por exemplo, uma pessoa que já vem genética, já tem na família alguém que sofre, vamos dizer, a mãe sofre com enxaqueca. Então, essa pessoa, desde quando criança, já começa a aparecer esses sintomas? Sim, a enxaqueca pode aparecer em qualquer pessoa, em qualquer idade, mas ela é muito mais comum nas mulheres do que nos homens. Pode aparecer nas crianças, mas geralmente nas crianças ela tem uns sintomas um pouco diferentes. Então, às vezes é aquela criança que anda de carro e vomita, fica com mal-estar. É uma criança que para de brincar porque fala, ai, tô com uma dorzinha de cabeça. Geralmente a mãe tem enxaqueca e acha que a criança está só imitando o comportamento. E na verdade a criança pode ter dor. Aí muitas vezes ela é encaminhada para colocar óculos, é encaminhada para o oftalmo e na verdade pode ser enxaqueca. Mas respondendo a sua pergunta, Anete, ela é mais prevalente em mulheres na idade mais produtiva. Então, entre 25 e 45 anos é quando a enxaqueca é mais prevalente. Muito interessante mesmo. Doutora, o que fazer então? Há algum tratamento? Há alguns alimentos que nós devemos evitar? Isso é interessante porque eu creio que todas as mulheres lá em casa estão curiosas para saber e interessadas também o que fazer. Eu acredito que sim. Quem não tem, conhece alguém que tem. Dificilmente ninguém conhece ninguém que tem enxaqueca. Né? Normalmente, se você é uma felizarda que não tem enxaqueca, talvez você conheça alguém que tem, ou tem uma amiga que anda com comprimido na bolsa, que já faltou em compromissos, ou deixou de aparecer em eventos por conta da dor de cabeça. É muito importante, primeira coisa, entender que isso não é normal. Então, existe tratamento, é preciso buscar ajuda, mas há coisas que valem para todo mundo e que todo mundo pode fazer. Então, por exemplo, os alimentos. Existem sim alguns alimentos que podem ser gatilhos, que a gente chama, que podem desencadear as crises de dor de cabeça. E esses alimentos são principalmente os alimentos industrializados e ultraprocessados. Então, molhos prontos, alimentos enlatados, macarrão instantâneo, aqueles caldos prontos que a gente compra. Então, uma fala que a gente tem muito, que eu falo muito para os pacientes é desembale menos e descasque mais. Procure comer comida de verdade. Então, quanto mais industrializados, aditivos químicos, corantes, acidulantes, tudo isso acaba por desencadear, ser gatilhos para dor de cabeça. E o açúcar também. O vilão. O açúcar é o grande vilão de tudo. O açúcar também pode ser então, um gatilho. realmente está comprovado que o açúcar também pode despoltar a dor de cabeça. Pode. E o que acontece é que muitas vezes a alimentação, ela é... O açúcar está tão já tá dentro da alimentação que a pessoa, mas às vezes, se eu como, se eu não como, vai todos os dias. Então, assim, se você já tem uma alimentação não muito saudável, você já consome todos os dias grandes quantidades de açúcar. E não é só o açúcar que você põe no café e no chá, mas às vezes o açúcar da granola, aquele açúcar do biscoito, tudo isso tem açúcar. Então, se você já tem uma alimentação com muito açúcar, e aí a gente tem muito aquela, assim... é só hoje, né? É só um pouquinho. Só que numa semana tem vários, é só hoje. Exatamente, exatamente. Juntando o que o Dr. César diz, é de pouquinho em pouquinho. É de pouquinho em pouquinho. Muito bem. Doutora Tatiana, eu acredito que já deu para entender perfeitamente os pontos relevantes que a mulher tem que ficar atenta, sobretudo no que toca à prevenção. Se realmente ela não quer ter dor de cabeça, tem que evitar algumas coisas. A alimentação, as pessoas gostam muito de açúcar, porque o docinho, quem não gosta de um docinho, mas tem que saber ali dosear. Muito obrigada, doutora, mais uma vez por estar aqui connosco. Eu que agradeço. Agradecemos muito a sua participação, é sempre um bom contributo para o nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez. E sobretudo neste assunto, o campo de batalha. Que muitas mulheres acabam se automedicando. É verdade. Nós temos também esse lado que a gente não pode esquecer, porque é muito comum. Então, assim, tentam resolver um problema, muitas vezes criando outro. Exatamente. Muitas mulheres, muitas pessoas se automedicam, essa é uma prática comum. E o que acontece, falando da mente? A pessoa que está com dor de cabeça não consegue pensar, não consegue raciocinar. E ainda por cima ela é julgada. Porque você imagina que você não vem aqui no programa porque está com dor de cabeça. A pessoa olha e fala, está com dor de cabeça. É como se fosse uma coisa muito simples. Exatamente. Então, muitas vezes... Agora, nós estamos a alongar a conversa aqui, mas a realidade... Não, mas é muito bom, porque já o meu pai dizia,
Luísa, se estás com uma dor de cabeça, é um sinal de que alguma coisa não está certa no teu organismo. Exatamente, o gatilho foi acionado. Muito bem. Nós vamos então até às ruas de Lisboa agora para conhecermos a opinião das pessoas sobre este assunto, o campo de batalha da mente.